Hey student, what's up? Ricardo da English U para a nossa terceira aula do módulo 1 de inglês. E hoje vamos finalizar o Simple Present, ou o presente simples. Vamos complementar aí os pronomes que faltam das duas aulas anteriores e focar na terceira pessoa do singular. Okay? Que é o he, o she e o it que nós veremos aqui. Também o foco da aula está em que a gente diminua a quantidade de erros a partir de agora. Ou seja, é super natural que cometemos erros quando estamos começando a aprender, porém é muito necessário que esses erros vão diminuindo com o tempo. E aí algumas coisas que nós vamos ter no material hoje é para isso, para que alcancemos logo a segurança de escrever, de ler, de falar, enfim, nas 4 habilidades do idioma. Assim como nós já começamos na aula 2 a entender textos maiores, a desenrolar a nossa escrita aí de forma mais natural e um pouquinho mais ampla. E aí essa é a intenção de continuar aí a partir dessa aula 3. Ok? E não deixem de baixar o material logo aqui abaixo dessa aula. Se tiver algum conteúdo extra também, como vídeo de dicas, algum artigo, não deixem de baixar, de ler, de assistir o vídeo. Isso vem também para complementar, enriquecer, né? Sempre como eu digo, o seu conhecimento, para adiantar o aprendizado, né? Antecipar tudo que for preciso e que for possível antes que você aprenda. Então essas dicas, esses vídeos, esses artigos que ficam aí como conteúdos extras faz muita diferença para você que está começando agora essa jornada incrível do aprendizado do inglês. Ok? Baixando então o material, vamos começar aqui pelo Days of Week. Repeat please. Days of Week, que significa dias da semana. É muito importante, muito utilizado naturalmente. Já vimos aí na nossa aula 2, por exemplo, Sunday, que é domingo. Vimos aí que eles são utilizados em letra maiúscula quando escrito. Eu comentei isso e vou confirmar aqui de fato no nosso aprendizado. Repeat please. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bom, essas são as pronúncias. Comecei ali primeiro pelo Sunday, que é o domingo, e o Monday, assim por diante, segunda, depois terça, até o sábado. Obviamente, você pode ouvir de outra forma. Por exemplo, o americano pronuncia Saturday, o sábado. Você pode dizer como está escrito ali. O britânico diz Saturday. É muito comum, tá? Assim como Wednesday, lendo ali o D muda, Wednesday. Ou, como eu disse, em inglês americano, Wednesday. É possível. Então, fique tranquilo quanto à pronúncia, tente o mais próximo possível, porém, tente acostumar sem decorar esses dias. E assim por diante. Quero que fique claro, então, que está ali de letra maiúscula para quando você escrever, é obrigado, faz parte da regra que você utilize ali a letra maiúscula nos dias da semana. Legal? Repitam comigo utilizando o on, que está ali em vermelho logo acima do nosso material. Já explico o porquê. Repeat please. On Sunday. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. On Thursday. On Friday. On Saturday. Legal. Por que eu já coloquei esse on aí para você se acostumar? Ele vai significar no e na para você utilizar os dias da semana. No caso, on Sunday seria no domingo, on Monday na segunda, tá vendo? Ele já muda o significado e assim por diante, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sempre o on para utilizar os dias da semana. Então um exemplo aí para finalizar, I went to the supermarket on weekend. I went to the supermarket on weekend. Eu fui ao supermercado no final de semana. Não coloquei um dia, mas foi para confirmar que você pode utilizar o on com
na semana, no final de semana, ok? E aí, se eu dissesse a mesma frase, eu fui ao supermercado no domingo, I went to the supermarket on Sunday. I went to the supermarket on Sunday, ok? Então, tanto para o weekend e para todos os dias da semana eu utilizo o on para dizer no final de semana, no domingo, na segunda e na terça, ok? Muito simples, porém é importante que você comece a praticar, utilizar aí na sua escrita, também na fala, você que já consegue colocar aí frases na sua fala, comece a utilizar, e também na leitura, é muito importante. Legal? Simples, qualquer coisa, sempre se precisar, volte aí, dê um pause no vídeo ou retorne para que você relembre a explicação, aproveite dessa oportunidade aí que você tem por fazer as aulas online. Seguindo o nosso material então, get smart, lembra que significa fique atento, fique esperto. E como eu disse que eu vou dizer algo sempre nas aulas para que diminuímos aí os nossos erros, né? Fique menores, cada vez mais eu erre menos, ok? Esse get smart é para isso. Então a diferença entre for e to. Repeat please. To write for. To write to. Legal. O for, então, e o to nós sabemos que significa para. E agora vamos diferenciar. Eu estou utilizando o verbo to write, que significa escrever. Vimos isso na aula anterior, você já conhece esse verbo. E eu estou utilizando como exemplo, poderia ser qualquer outro verbo. To write for seria quando eu escrevo por alguém. Um exemplo, então, olha, pode deixar que eu anoto o telefone para você. Esse para você seria no seu lugar. Eu venho aqui e anoto isso, então seria for you, no seu lugar. Assim como foi na aula 2, lembra na conversinha do Josh e do Chris? Ele foi à farmácia ou à drogaria para a mãe dele, for my mom. Nesse caso, for é quando eu escrevo no seu lugar. To write for, ok? E o to write to, logo abaixo, ele é escrever para alguém. Quando eu envio a carta ou o e-mail ou a mensagem para alguém. Então eu utilizo to write to e qualquer outro verbo junto quando o sentido for para enviar para alguém, né? E não fazer no lugar de alguém. Legal? Deu para entender? É muito importante essa diferença e assim você vai acertando mais vezes quando colocar o to, quando colocar o for. É muito importante entender essas diferenças. Seguindo aí, o to work. Como utilizar o verbo to work? Significa trabalhar, legal? Simples, se eu tirar o to, fica trabalho. E quando eu refiro ao meu trabalho, à minha profissão, e eu utilizo o verbo work, eu não utilizo como no português, no inglês. Então, olha só, se eu dissesse no português, meu pai trabalha de pedreiro, né? Não é de pedreiro, ele trabalha como um pedreiro. Só que no português nós falamos isso, né? Ele trabalha de pintor, né? Não é dessa forma no inglês. Então eu tenho que eliminar e começar a passar a pensar em inglês. Exemplo ali, ó, na frente do to work, my father works as a firefighter. My father works as a firefighter. Então, my father, meu pai, works é o verbo trabalha, ele só tá com S, eu já vou explicar, é porque ele é a terceira pessoa, né? O meu pai é ele, e eu explico logo abaixo aqui por que esse S está ali no verbo. O foco está no as a ou esa, eu posso pronunciar tudo junto. O S significa como e o A significa um e uma, como nós já aprendemos. Assim como existe o an, que é um e uma para a palavra que vem depois, começando com vogal. Legal? Como firefighter começa em consoante, é o F, eu utilizo o A. Certo? My father works as a firefighter seria meu pai trabalha como um bombeiro. Então, no inglês, se eu utilizar o verbo work para eu referenciar uma profissão, eu vou utilizar o as a. Ok? Então, essa é a ideia. Eu trabalho como? Ficaria I work as a teacher. I work as a teacher. Eu trabalho como um professor. Bem interessante, importante saber disso e passar a utilizar também. Claro que na aula do to be você vai ver que eu posso dizer I am a teacher. Eu sou um professor. Mas eu não estou usando o verbo trabalhar. Por isso que não utiliza essa forma do as a. Ok? Então, muito legal isso. Outra diferença importantíssima para saber agora no início do aprendizado.
a diferença entre to wear, que significa vestir e usar, algo que a gente coloca no corpo, e o to use, que significa usar no geral, utilizar no geral. Vamos lá para o exemplo com to wear. Sabendo o que significa vestir ou usar, então é utilizado para tudo que colocamos no nosso corpo, como roupas e acessórios. Brinco, boné, chapéu, relógio, aliança, pulseiras, calça, tênis, tudo isso eu utilizo wear. Legal? Vamos lá então para o exemplo. Ó. Repeat, please. I wear shoes. I wear shoes. Seria então eu uso sapatos, sabendo que shoes é sapatos e wear é o verbo vestir ou usar, certo? Mais um exemplo ali, logo depois da nossa barra ali do exemplo. Ó. Repeat. My mother doesn't like to wear perfume. My mother doesn't like to wear perfume. O que seria isso então? My mother, minha mãe. Doesn't like é a negativa da minha mãe, que é ela no inglês. Nós já vamos ver ali logo abaixo. Então eu não utilizo o don't, nós utilizamos o doesn't. Então a minha mãe não gosta to wear, usar perfume. Como o perfume é utilizado no corpo, então o verbo correto é o wear e não use, que muitas pessoas cometem erros, né? Por não saber essa diferença. Vamos para o to use, então, e aí fica mais claro ainda. Ó. Usar para objetos de diversos fins. Ok? Example. I use this red pen to write. I use this red pen to write. Seria, eu uso o this, essa ou esta, caneta vermelha, red pen to write, para escrever. Então, quando eu uso objetos, caneta, to wear. I use to red pen or to silver pen, essa caneta prata, to write, para escrever. Legal? Então, olha, essa diferença é muito legal. Muitos erram por não ter estudado, já escrevem bem inglês, mas erram as diferenças. Por exemplo, como for e o to, e no caso aqui também o wear e o use. Importantíssimo isso. Seguindo nosso material, então, vou chegar aqui com vocabulários para vocês, o Word Bank, lembram disso? Né? O nosso banco de palavras. E aí nós vamos ver esses vocabulários, o que nós utilizamos o where, o que nós utilizamos o use, e também para fazer aí os nossos exercícios, né, da terceira pessoa, que eu vou explicar logo após esses vocabulários. Let's get repeat. Vamos aí repetir. Repeat. Book. Bible, notebook, magazine, newspaper, cartoons, library, mascara, bookstore, food, spice, rare, roasted, baked, cooked, lip gloss, raw, fried, sour, salty, sweet, foundation, perfume, eyeliner, makeup, necklace, bracelet, ring, earring, lipstick, blush, eyeshadow. Legal. Vamos lá ver o significado. Continuamos então. Tudo aquilo que você já souber a tradução, o significado não anote. Continue da mesma ideia. E o que você não sabe, anote para que tenha facilidade de se acostumar e gravar aí qual é o significado. Book, livro. Bible, Bíblia. Notebook, caderno. Okay? Então não é o nosso notebook aqui. Notebook seria caderno e o notebook seria laptop, ok? Magazine, revista. Newspaper,
jornal, cartoons, desenho, library, biblioteca, é um falso cognato, parece livraria, mas é biblioteca. Mascara seria a gente chama aí de rímel, né? É isso, né? As mulheres aí vão saber melhor. Mascara seria o rímel, ok? Bookstore seria a livraria agora, né? Uma loja de livros, ó, bookstore, ok? Food, comida. Spice, apimentado, legal? Rare, mal passado, tá? Rare, mal passado. Né? Pode ser raro também, mas como nós começamos ali a partir do food a falar de alimentação, né? Food, comida, spice, apimentado, e o rare, então, mal passado, e também significa raro, ok? Roasted. Roasted seria assado. E o próximo também, baked, também é assado. O roasted seria assado para frangos, né? Exemplo aí do frango, e o baked para massa. Então, baked para uma torta, assado, e o cooked mais para assado no sentido de frangos e assim por diante, ok? É usado assim no inglês, porém os dois são assados. Cooked seria então cozido, legal? Cooked, cozido. Lip gloss, mudando aí um pouquinho dos significados vocabulários, seria o gloss que a mulher utiliza aí. Lip é lábios, e o gloss que nós já conhecemos no português. Lip gloss seria o gloss, né, que a mulher utiliza na boca, um estilo de batom. Raw. Raw seria cru, ok? Raw, cru. Fried, frito. Sour, azedo. Salt, salgado. Sweet, doce. Foundation. Posso traduzir como fundação, mas aqui nesse sentido de maquiagem, ó, começamos a falar e misturado, né, com alimentação, foundation seria a base do rosto que a mulher utiliza para maquiagem. Também pode ser a fundação de uma casa, foundation, né, um alicerce, uma base. Perfume, já vimos que é perfume. Eyeliner seria o delineador, ok? Makeup, maquiagem. Necklace seria o colar, neck é pescoço ou nuca, necklace, um laço do pescoço, colar. Bracelet, bracelete ou pulseira. Ring, brinco, ok? Ring não seria brinco, na verdade o brinco é o próximo, ring, que é orelha e ring é um anel. Então a primeira tradução ali seria ring, anel, e ring seria o brinco, tá? Corrigindo aí então. Lipstick seria o batom. Blush, o blush mesmo da maquiagem, que nós já conhecemos no português. E o eyeshadow seria a sombra do olho. O eye seria olho e o shadow, sombra. Né? Antigamente existia uma moto que tinha o nome de shadow, né? Sombra. Legal? Então temos esses vocabulários para podermos aí criar as nossas frases a partir de agora e saber o que se usa com where e com use. Exemplo, tudo aí que está linkado a maquiagem, né, que nós vimos aí, por exemplo, a base, que é o foundation, perfume, eyeliner, lip gloss, ring, earring, né, brinco, anel, todos esses nós utilizamos wear, porque vai no corpo. E o use no geral, né, você vai utilizando, por exemplo, I use the notebook to write. Eu uso o caderno para escrever. Então eu uso o verbo use e não wear, porque eu não uso o caderno no corpo. Legal? Combinado? Então, importantíssimo isso. Mais vocabulários para vocês diferentes. E vamos seguir aí para a nossa próxima página, completando aí o nosso Simple Present. Importantíssimo. E daqui para frente vamos dar aí passos mais largos no nosso aprendizado do inglês e na nossa prática do inglês. Ok. Olha lá. Continuando o material, do e does nos ajudam a fazer pergunta no presente. O do nós já vimos para as pessoas I e you e vamos continuar hoje. E o does vamos ver que é para o he, she e it. Repeat, please. Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you?
Do they? Legal, peço para você repetir, para se acostumar com as pessoas. E você que ainda não está acostumado com os pronomes, não sabe todos os significados, eu peço que anote à frente ali de cada pergunta, tem uns 3 pontinhos, porque aí a frase continuaria com o verbo ali. Você anota lá no do I, então, que significa eu, né? Você já sabe. You, você. O he significa ele, ok? Para pessoa. O she, ela. O it, se anota na frente, ele e ela, para coisas e objetos, ok? Animais e objetos, é melhor, tá? O we, que é o we lá, o we significa nós, é a terceira pessoa do plural, ok? You, ok? É o vocês. E o they seria eles. Então, vocês não muda ali no singular e no plural. Certo? Anotem então, para que não tenha dúvida mais, a partir de agora, vocês saibam utilizar os pronomes de forma natural. Vimos aí então que usamos o does para fazer pergunta no lugar do do para he, she, it. Vamos ver os exemplos primeiro com o do, utilizando os pronomes que nós não vimos até a aula 2. Então nós temos ali uma pergunta interrogativa, né? A afirmativa e a negativa. Eu vou fazer essa pergunta, você pode também comigo ali responder em voz alta enquanto você vai assistindo, ou depois dar um pause e sempre repetir, que é muito importante para você. Vamos entender a pergunta e as respostas conforme as estruturas. Ok. Do they want to drink beer today? Yes, they want to drink beer today. No, they don't want to drink beer today. Qual é a pergunta, então? Ó, sabendo que o they é eles, eu consigo entender ali que é eles querem, porque o want também é querer, que nós já aprendemos. Eles querem beber, to drink, beer, cerveja, today, hoje. Eles querem beber cerveja hoje? A resposta afirmativa ficou yes, sim. They want to drink beer today. E olha só, o verbo não muda, tá lá em vermelho para vocês verem que é o want da mesma forma como foi na pergunta. Eles querem, continua com eles também da mesma forma. E a negativa, no, they don't want to drink beer today. Não, eles não querem beber cerveja hoje, tá? Então, olha só, they don't, eles não. Usamos o don't também para utilizar com a pessoa com o pronome they, que significa eles ou elas. Legal? Então, super tranquilo até aqui. A mesma questão que já vimos nas duas aulas primeiras. E agora o próximo exemplo utilizando o pronome we, que é nós no inglês. Repeat, please. Do we have to go to church now? Yes. We have to go to church now. No, we don't have to go to church now. Qual seria essa pergunta? Pensem aí. Do we have? Nós temos. To go, que ir. To church, a igreja ou para a igreja. E o now, agora. Então, nós temos que ir para a igreja agora? Resposta afirmativa. Yes, sim. We have. Nós temos. To go, que ir. To church, now, a igreja agora. Então, olha só, a resposta está basicamente na pergunta, como a gente viu aí na aula 1 e na 2. E assim por diante na negativa, no, we don't have to go to church now. Utilizamos o don't para negar também com o we, que é a pessoa, a terceira pessoa do plural, né, ali o nós, ok? E aí seguimos dessa ideia para que formemos nossas frases tanto na afirmativa quanto na negativa e também na pergunta. Agora olha só, seguindo o material, o does nos ajuda a fazer perguntas para a terceira pessoa do singular. He, she e it. Então sempre para eles, eu chamo de especiais, vai mudar alguma coisa. E nesse caso aí, ó, o does mais o not, que também é o doesn't abreviado, assim como o do mais not é don't, o does mais o not é o doesn't. Nos ajuda a fazer as frases negativas. E aí tem uma atenção aqui, ó. Já nas frases afirmativas, no presente, acrescentamos o S no primeiro verbo.
Quando é isso? Quando nós utilizamos ele, ela no inglês, no presente, nós utilizamos o S. Assim como eu dei o exemplo lá em cima, my father works as a firefighter. Meu pai é ele, o work é o verbo, precisa do S, porque meu pai é o he da frase, é ele, tá? Então vamos ver mais um exemplo aqui para ficar claro. Olha só. Repeat, please. Does he like to drink beer? Does he like to drink beer? Ele gosta de beber cerveja? Até aqui a única mudança é, ao invés do do, que nós aprendemos nas duas primeiras aulas, colocar o does, né? Porque é o he que eu estou usando, a pessoa ele. Podia ser o nome de alguém, meu pai, meu irmão, posso pôr João e assim por diante, ou ela também, todo significado eu vou ter que colocar o does na pergunta. Afirmativa, olha lá como ficou. Repeat, please. Yes, he likes, olha o S, to drink beer. Sim, ele gosta de beber cerveja. E esse S, então, que está aí o que nós temos que gravar a partir de agora. Quando eu utilizar ele e ela na afirmativa no presente, eu tenho que colocar esse S na maioria dos verbos. No caso, like se tornou likes. E na negativa, olha lá a resposta. No, he doesn't want to drink beer. He doesn't want to drink beer. Ele não quer beber cerveja. Aí o S some do verbo na negativa, por quê? Porque já tem o doesn't, né? O does, então, e o doesn't, nós não precisamos colocar o S no verbo. Porém, então, portanto, então, na pergunta não se coloca o S e na negativa também não. Somente na afirmativa porque não tem o does e nem o doesn't. É exatamente por isso. Não é difícil. Claro que a gente tem que criar frases, escrever, treinar para que isso aconteça. Eu vou deixar aí um exercício simples para que vocês me enviem. E também aí um outro exercício na nossa aula 4 que vai referenciar aí o presente simples ou a terceira pessoa, né? Principalmente a terceira pessoa para você praticar. Legal? Sempre no inglês tem algumas exceções. E aí vamos ver aqui, nesse caso, nessa estrutura, qual é a exceção. Seguindo o material, com os verbos terminados em SH, CH, SS, O e X, o que acontece? Acrescentamos o ES. Essa é a exceção por quê? Imagine só, eu tenho uma palavra ali que termina em SH. E aí, um verbo, aliás, e eu vou colocar mais um S. Não vai mudar a pronúncia, não vai nos ajudar de forma escrita também. Ou seja, por isso que é necessário colocar o ES. É até conveniente isso. Imagina um verbo que termina em SS. Colocar mais um S, um terceiro S, não seria legal. Correto? Então, essa é a intenção, essa é a ideia da exceção. Então vamos ver exemplos ali, ó, um abaixo do outro, com um verbo que normalmente termina com essa, finaliza com essa, tem essa terminação, aliás, e você já vê uma frase ali como exemplo. Repeat. To wash. To wash significa lavar. Se você precisar anotar aí a tradução acima, anote. Olha o exemplo. He washes the car. He washes the car. Ele lava o carro. Olha o ES aí, porque eu estou dizendo na afirmativa que ele lava o carro. Então eu coloco o ES porque termina em SH. Próximo exemplo, repeat. To watch, que é o verbo assistir. Tem um exemplo ali para vocês. Repeat. It watches TV. Ele assiste TV. Ele quem? Pode ser o gato, o cachorro, o animal ali, porque eu estou usando o it também para vocês verem que é com he, com she, com it, que nós mudamos essa estrutura. E aí foi acrescentado o ES também, e não só o S, como no verbo like, como no want e assim por diante, todos os outros. Não terminou em SH, só põe o S. Não terminou em todas essas terminações, só o S. Legal, próximo exemplo e próximo verbo, to kiss, beijar. Olha o exemplo. He kisses every day. He kisses every day. Ele beija todo dia, every day, todo dia, e o kisses, beijar. Então, eu coloquei o ES porque termina em SS ali, então olha que melhor que ficou de forma escrita. Porém, na fala não muda nada, he kisses, he kisses.
né? Quase que você não vê a pronúncia ali do E também, tá? Mas na escrita, fiquem atentos. Próximo verbo é o to go, termina em O. Não dá para pôr um S, ficaria goes, imagina? Então a pronúncia seria, olha ali o exemplo. She goes to the mall. She goes to the mall. Ela vai ao shopping. Então toda vez que eu for usar o vai para ele e para ela no presente, vai ser o goes e não só o go ou só o go, né, o go com o S. Porque termina em O e é necessário ter o ES junto. Último exemplo, to fix, termina em X, olha lá, verbo consertar, né? Não é o concerto de música, é o consertar com S do português, consertar algo, tá? Arrumar algo. Olha o exemplo, he fixed the computer, he fixed the computer, ele conserta o computador. Não é difícil. Então agora é ir se habituando, né? Vai se habituando aí que eu coloco o S na maioria dos verbos, porém quando terminar nessa exceção, e aí a gente vai se acostumando, né? Escrevendo, lendo, e vai se acostumando com os verbos já prontos, né? Naturalmente quando eu utilizo o he, she e it. Mais uma exceção para finalizar, e eu deixar um exercício aqui para vocês me enviarem sobre essa terceira pessoa, é quando eu utilizo o verbo have. Have significa ter, ter de possuir, correto? Então eu tenho um carro, I have a car. E se eu fosse dizer ela tem um carro? Aí nós vamos usar essa exceção aqui só para o have. Tá? Então eu tenho um carro, você tem, nós temos, eles têm um carro, não muda nada, o have continua sendo o have. Agora quando eu utilizar a terceira pessoa, he, she, it, olha o exemplo aqui como vai ficar. Pergunta, repeat. Does your father have money? Afirmativa. Yes, my father has money. No, my father doesn't have money. Legal. Qual seria a pergunta? Vamos tentar dar um significado. Does your father have money? O have é ter. Não mudou nada, só colocou o does porque é meu pai, né? O seu pai, né? Ele. Does your father have money? Seu pai tem dinheiro? Possui dinheiro? Resposta afirmativa. Yes, my father has money. Então o have se torna has. Seria a mesma coisa de tirar do have a letra V e a E e acrescentar o S. Porque não ficaria legal se falasse haves, né? Acrescentando ES ou só S. Então essa é uma exceção somente para o verbo have quando eu for utilizar a terceira pessoa. He, she, it. Essa frase poderia ser também yes, he has money. Sim, ele tem dinheiro, que é a mesma coisa que meu pai tem dinheiro. Combinado? Legal, né? Não é difícil. Fica aí na próxima página uma folha, né, limpa aí para você colocar os seus exercícios. Qual é a dica que eu dou para você praticar a terceira pessoa? Além do nosso exercício da próxima aula, que isso já vai estar mais claro para você. Use essas linhas para você fazer uma pergunta, igualzinho o nosso exercício da aula 1. Coloque uma pergunta na terceira pessoa, usando ele e ela, ok? Um dos dois. E responda que sim e que não. Use verbos que você possa utilizar o SH ali para pôr o ES na afirmativa. Use verbos naturais também como like, watch, regular, que você só coloca o S e assim por diante, né? Like, want. E use o have também em uma dessas perguntas. Se você puder fazer 6 perguntas, 6 respostas afirmativas e negativas, melhor ainda. Aí você tem mais opções para praticar e errar menos, como eu falei no início dessa videoaula. Fazendo isso, tire uma foto, como você já está enviando os exercícios para mim, e envie pelo WhatsApp, né, o 988187946, ou da forma que a gente já está se comunicando aqui, por e-mail, ou da forma que nós já estamos aí criando esses laços de aprendizado, ok? Legal! Certo, vamos seguir então, esse é o exercício da parte 1, não é tão grande a aula, vocês perceberam, é para finalizar mesmo o Simple Present, e eu deixo aqui também a aula dos números, né? Vimos aí na aula 1 alguns números de 0 a 20, e hoje agora, a partir de agora, realmente, de fato, a aula dos números por completo.
Se você precisa retornar para ver esse conteúdo da terceira pessoa que eu acabei de passar, dê um pause aí no vídeo, retorne sem problema algum e logo depois siga aqui com a nossa videoaula final, a parte final, que são sobre os números, ok? Vamos repetir aqui do 1 até o 1 milhão e assim por diante eu deixo os exercícios para finalizar aí a nossa aula. Repeat, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora nós temos ali na última coluna, na terceira coluna, os números inteiros. Porque chegando até o 20 eu posso colocar o 20 e o número 1, o 20 e o 2 e assim por diante. Ok? Repeat. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que acontece? Ó? Fiquem sempre atentos àquilo que eu falei na aula 1. Sempre a pronúncia do número 8, por exemplo, 8 e o 8, 8, 80. Também falei do 3, que árvore em inglês é tree, e o número 3, tree. E assim por diante. E aí, lógico que eu vou unindo um número ao outro e conseguindo um resultado aí maior. Tá, até o 90, então, qual seria a ideia ali? Se eu quero falar o número 22, tente você aí formar o número 22. 22, ok? Número 59, 59. E assim por diante. Você vai se habituando. Então, até o 99, super tranquilo para vocês. Nada de decoreba, gente. Se preocupe aí em você gravar cada número. Para quando alguém perguntar para você que número é tal número, você já tem o número em mente. 19. Não preciso contar do 1 até chegar ao 18 para eu lembrar o 19. Esse é o maior foco, ok? E assim por diante para os números maiores. Número 100 agora na nossa segunda coluna ali, a tabela. Repeat. 100. 100. O 100 significa cento. Então eu quero dizer 100, eu posso dizer 100, um cento, ou eu posso dizer 100, que é 100 também. Ou muitos também utilizam a 100, que seria um cento, que o A significa 1. Lembrem disso. Tá. Seguinte, se eu quero dizer agora então o número 122, como seria? Eu uno 100 com 20 e depois com 2. Naturalmente, assim como é no português. Example, 122, 122. 159, 159. Simples de tudo. Quero aumentar então aí dentro da linha do 100, né, das centenas, os números 200, 300, 400 até o 900. Como seria? Troco o número da frente do 100 antes e aí eu completo a frase. Número 500, por exemplo, 500. Número 900, 900. Simples, igualzinho no português. 900. 500, que é 500 no nosso caso, para o significado no português. Também para o 1000. Nossa terceira coluna ali, ó, repeat please. 1000. 1000 significa 1000. Eu poderia falar 1000, como eu disse no 100, né? 100, 1000. Poderia dizer só 1000 também, que seria 1000, que é o significado. E assim por diante, se eu quero fazer o 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 100.000, também a mesma ideia. Então, 10.000 no inglês, 10,000. 100.000, 100,000. Eu falo 100 primeiro, 100, depois eu coloco 1000. Igualzinho.
E, obviamente, é diferente do português o quê? Eu não preciso colocar o E no número. Por exemplo, 99. Fica no inglês 99. É exatamente dessa forma. Se você colocar o and, vão entender, não tem problema algum com isso, porque o britânico coloca às vezes, porém não é tão necessário assim, ok? 1 milhão agora, nosso centro ali ó, é o 1 million, tá? Então 1 milhão no inglês, tem até um perfume com esse nome, né? 1 million. E aí você complementa isso, se quiser 2 milhões, 2 million. Olha só, não se coloca o S como no português, não fica 2 millions, tá? Então é 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million e assim por diante. E você continua seguindo pela mesma ideia como no português, tá? Se eu fosse formar um número então, 1.185.000. Vocês vão ver aqui, ó, no nosso exercício, eu nem vou formar esse número porque você tem ali, logo no exercício, o último número, 1.785.256. Pensem no português e depois escreva isso. Esse é o exercício ali logo abaixo, ó. It's turn yourself. Significa é a sua vez. It's turn yourself. E aí você escreve ali para praticar os números do 259 ali até o último exemplo. Vai praticando, tire uma foto e me envie também pelo WhatsApp como exercício dessa aula número 3. Então lembrando que é basicamente como o português, e você ficando atento, unindo um número ao outro, não há dificuldade nenhuma para utilizar os números. E você vai ver o quão os números são importantes em qualquer idioma, inclusive no inglês. Você usa em medidas, em horas e assim por diante. Nas nossas aulas do módulo 2, por exemplo, você vai ter a aula do What time is it? Que significa que horas são. Nós vamos ver todos os modelos, né, de horas ditas no inglês, e automaticamente você vai ter que relembrar os números ali. Então é bem importante que você utilize a partir de agora os números em diversas formas, para dizer a idade, para dizer tamanho e assim por diante. Chegando lá na aula das horas você vai tirar de letra e não vai ter dificuldades para utilizar os números. Ok? Então esse é o fim da nossa aula 3. Exercício que ficou para vocês então. Sobre a terceira pessoa, fazer lá pergunta usando does, respondendo que sim e que não com doesn't, colocando S ali no verbo, na afirmativa. E para finalizar, os números aqui, de 0 a 1 milhão e assim por diante, né? Mais que isso, 2 milhões, 3 milhões, 100 milhões, é só fazer da forma que eu passei para vocês. Muito tranquilo e já é um conteúdo muito importante que já traz um nível aceitável para você de inglês até nessa nossa terceira aula. E abrindo portas para a nossa quarta aula, que também é uma aula que vem complementar tudo isso e fazer um andamento aí, dar um andamento, um enriquecimento ao nosso conteúdo para que a gente adquira segurança na comunicação. Ok? Thank you so much for watching this third class. Obrigado por assistir essa terceira aula. Ótimos estudos para você. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo pelo WhatsApp e também praticar ali pelo nosso grupo do WhatsApp de alunos presenciais e online. Thank you so much. See you later and take care. Bye bye.